vê esse aparelho, porque ele é formado de mais de um sistema. No caso aí, é o aparelho que vai te locomover, que é formado pelo sistema esquelético, pelo sistema articular, pelo sistema muscular. Esses três sistemas formam o aparelho locomotor. Tá? Ok, vamos lá. No primeiro capítulo, quando falou-se de sistema esquelético, falou-se de osteologia, que era a parte, o capítulo da anatomia que cuida do estudo dos ossos. Quando foi se estudar as articulações, falou-se em artrologia, que é o capítulo da anatomia que estuda as articulações. Agora, no sistema muscular, tem a miologia, que é o capítulo da anatomia que vai estudar os músculos. Não só os músculos, mas as estruturas que estão em torno, chamado de órgãos anexos do sistema muscular. Se eu falar num sistema assim, de uma maneira mais global, se eu falar de uma maneira mais ampla, a biologia seria o estudo de todos os músculos, tanto os músculos esqueléticos, como os músculos cardíacos, como o músculo liso. Mas, na realidade, o que acontece é que quando eu vou assim, agora nós vamos estudar o sistema muscular, você particulariza, você fala somente do músculo estriado esquelético e dos músculos da pele, dos músculos cutâneos. Ah, professor, e o músculo cardíaco e os músculos viscerais? Não está nesse capítulo? Não. Os músculos lisos e o músculo cardíaco ele é estudado no outro capítulo, lá na esplancnologia, lá na viscerologia. É outro capítulo. Então, nós vamos nos ater aqui somente aos músculos estriados esqueléticos e aos músculos cutâneos. Então, está aí. O que seria, então, músculos? O que seria, então, os músculos? Cada músculo é um órgão. Cada músculo é um órgão. Tá? Eu tenho mais de 600 músculos, então cada um, isoladamente, é um órgão. Onde eles têm muitas propriedades, mas a principal, talvez, propriedade, característica, é que ele é capaz de se contrair. Ele é capaz de diminuir de tamanho, ele se contrai. Né? Obviamente que ele só faz isso comandado pelo sistema nervoso. Sem o sistema nervoso, ele não mexe nada. Quando você vê, a pessoa está paralítico, o músculo está normal, mas o músculo não está recebendo o comando do sistema nervoso. Então, para ele se contrair, ele tem que estar ligado. Olha aqui na figura. Tá? Ele tem que estar ligado ao sistema nervoso por esses cabozinhos, que são os nervos, neurônios. Tá? Porque daqui do sistema nervoso é que parte o comando, parte a autorização para que ele se contraia. E porque ele vai transformar a energia química, que está lá em forma de proteína, em energia mecânica. A contração, para acontecer a contração, vai ter que ter, no momento, a transformação de energia química em energia mecânica. Origem dos músculos. Tem o porquê do nome, que é a origem etimológica. Por que tem esse nome? E embriologicamente, de qual folheto se origina? Etimologicamente, a palavra músculo, mus quer dizer rato. Rato. Músculos é o diminutivo de rato, quer dizer ratinho. É porque eles achavam, os primeiros, eles achavam que, olha, debaixo da pele tinha um ratinho, ó. Olha aqui o ratozinho, ó. Ah, tá aqui um rato, professor. Então, debaixo da pele teria uma estrutura que se assemelhava a um rato. Então, eles chamaram de músculos, que quer dizer um pequeno rato, um ratinho. E embriologicamente é do mesoderma. Então, tanto o osso, a articulação, como os músculos, seja todo o aparelho locomotor, tem origem do folheto intermediário denominado mesoderma.
Eu posso dizer que os músculos têm é responsável pela estática corporal, botar o corpo humano, o corpo na posição, né? Postura da pessoa. A pessoa fica em pé, quem é que mantém você em pé? Se a pessoa está sentada, quem é que mantém a pessoa sentada? Se eu levanto a mão para cima, quem é que mantém a minha mão para cima? Então, os músculos têm essa função de posição e postura do esqueleto, né? Estabilizar as articulações. Aqui, ó, quem bota o ser vivo nessas posturas, obviamente, que é o sistema muscular. São os músculos. Quando você dorme, você despenca, porque acaba a ação muscular sobre o esqueleto. Você está acordado, você está do jeito, mas se você dorme, você cai, você deita, porque acaba a ação muscular sobre o esqueleto. Aí chama-se a estática corporal. Mas tem a dinâmica. A dinâmica, que é quando o músculo está gerando força e está transportando você de um ponto ao outro. Isso chama-se locomoção, movimentação, manipulação. É quando você pega aqui uma coisa e começa a olhar, você começa a esculpir, desenhar. Isso aí chama-se manipulação. Manipulação é o trabalho útil. Você está desempenhando uma tarefa, está fazendo alguma coisa. Isso aí é uma manipulação. É um tipo de trabalho muscular. O locomoção, quando você vai de um ponto ao outro, tá? Porque nem toda movimentação é uma locomoção. A movimentação pode ser uma manipulação. Olha, olha o cara esculpindo na madeira, os escultores piauienses, são chamados de santeiros, são pessoas, são artesãos que fazem estátua de santos ou de outras personalidades. Os músculos também mantêm, regula a forma e o volume dos órgãos. Isso aqui é o coração. Ó. Isso aqui é o coração. Observem que ele muda de forma de acordo com a contração da musculatura estriada esquelética. Opa, desculpe, da musculatura cardíaca. Olha aqui os músculos lisos, eles fazem o transporte do bolo alimentar ao longo do tubo digestório. É quem conduzir o sangue dentro das veias, das artérias, o útero que se contrai, o estômago que se contrai, a bexiga que se contrai. Então, a forma, o volume desses órgãos é modificado pela ação muscular. Eliminação do conteúdo. Olha aqui, a pessoa está defecando. Tá? Então, há um movimento da musculatura lisa do intestino para conduzir e eliminar as fezes. Está aqui a pessoa fazendo aí. Mas não é só as fezes. Tá? O sangue, a linfa, a bile, os gametas, bolo alimentar, etc. Os órgãos cavitários são conduzidos através de contrações musculares, chamado de peristaltismo. Outro é a produção de calor. Você praticando um esporte, caminhando, correndo, você vai produzir calor. Tanto que, para diminuir esse calor, que é muito grande, o aumento da temperatura, automaticamente o organismo produz suor, as glândulas sudoríparas, que é para ajudar a evaporar, a diminuir esse calor. Então, essa produção de calor ajuda na manutenção de uma temperatura constante, mas às vezes é necessário você suar para eliminar parte desse calor. Os músculos são formados pelo tecido, e todo tecido é formado por célula. Tá? Então, a célula característica dos músculos é a célula muscular, que tem alguns nomes. Ela é conhecida como miócito, a célula do músculo, miônio, tá? Miônio, ou então fibra muscular. É a maneira como ela é mais conhecida, né? Como fibra muscular, mas é errado porque não é uma fibra, é uma célula. Mas, infelizmente, ela é conhecida em toda a bibliografia disponível como fibra muscular. E tem essas propriedades.
essas 5 propriedades: excitabilidade, contratilidade, elasticidade, extensibilidade e adaptabilidade. O que seria a excitabilidade? É a capacidade de receber uma informação e reagir a essa informação. A célula nervosa chega lá e se contraia, aí ela se contrai. Ela recebeu, né, uma estimulação e ela se contraiu, reagindo a essa provocação. O que é contratilidade? É a capacidade de encurtar e produzir força. Ela se encurta e, ao se encurtar, ela produz força. É a contração muscular. Produzir um movimento. Vai produzir tônus. Tônus é força. Elasticidade, o que é isso? Uma vez que cesse a força que fez essa célula contrair, ela volta ao tamanho de repouso. Isso aí eu chamo de elasticidade. Tá? Tinha uma força que fez ela se contrair, mas aí essa força desaparece, a célula volta ao seu tamanho original. Isso aí também eu posso chamar de relaxamento. E extensibilidade é a capacidade que essa célula muscular tem de crescer além do tamanho padrão. Quando ela é estimulada de uma forma apropriada, ela tem essa capacidade de se estender, de aumentar além do seu tamanho em repouso. E a adaptabilidade é a capacidade dela reagir. Por exemplo, eu não faço musculação, eu não pratico esporte, então meus músculos, a minha musculatura tem um padrão. Mas se de repente eu for para uma academia e começar a praticar exercício, eu vou ficar musculoso. Porque o músculo tem que se adaptar à força que ele está se submetido. Então, é a capacidade que a célula tem de modificar o seu uso, o seu tamanho, conforme o uso. Professor, com licença. Qual é a referência que o senhor recomenda aí para anatomia geral, para essa parte? Não, você pode usar o D'Angelo Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Eu tenho vários livros que, depois da aula, vocês podem me pedir aí, através da menina, da Lorena, Lorena, né, Rocha? Isso, a Lorena. Pois peça ela para me lembrar que eu passo uns 5 livros para vocês, viu? Tá certo, eu pedi para ele lembrar. Okay. Valeu, professor. Então, isso aí é plasticidade muscular. Agora, se eu estou fazendo física e eu estou pegando aquele corpo saradão de atleta, mas se de repente eu deixar de praticar, eu volto àquele padrão antes de eu ser saradão. Eu volto. Toda aquela musculatura que eu aumentei, a forma, o tamanho, eu volto, eu perco ela. Outro dia eu vi até um retrato daquele que chama de Ronaldo Fenômeno, que é um jogador que era do Cruzeiro, depois foi para o estrangeiro. Ele bem novinho, saradão, e deixou de jogar bola, ele está com um bucho maior do que o bucho do professor Monte. Porque se ele não estiver fazendo todo aquele exercício que determinou que ele tivesse aquela musculatura, ele desaparece por uma pessoa com grupo de músculos. De acordo com o arranjo do material intracelular, principalmente das proteínas intracelulares, as proteínas da contração, eu tenho 2 tipos de músculo. Eu tenho um músculo estriado, porque no seu aspecto aparecem umas estrias perpendiculares ao eixo da célula, e tem os músculos que não têm essas estrias. Então, de acordo com a morfologia, com a disposição das proteínas, eu tenho o músculo estriado e o músculo não estriado. O músculo estriado tem um músculo estriado esquelético, porque ele está principalmente fixado no esqueleto, e tem um músculo estriado cardíaco, que é maior responsável pela formação das paredes do coração. O outro é chamado de músculo liso, ou músculo visceral. É o que forma o estômago, o esôfago, o intestino, útero, os vasos sanguíneos. As proteínas têm outro arranjo e não aparecem essas estrias perpendiculares. Então, eu tenho o estriado e eu tenho o não estriado. O estriado esquelético e estriado cardíaco. E o não estriado é o músculo liso.
Vamos lá. O estriado esquelético. Olha, aqui cada uma aqui é uma célula. Aqui eu tenho uma célula aqui, eu tenho uma célula aqui, outra célula aqui. Se o professor, o nome do professor que dá aula 2 horas para vocês, Ayrton, né? Não for dar aula para vocês hoje, de marcar, pode me ligarem uma meia hora antes que eu vou. A aula de 2 às 4, viu? Eu estou livre a tarde toda. Meu bem, o músculo estriado esquelético, olha aqui as células. E olha aqui as estrias, ó. São essas faixazinhas, ó. São essas faixas perpendiculares ao longo eixo da célula. Uma célula estriada esquelética, ela atinge até 30 centímetros de comprimento, quase meio metro. Mas ela é microscópica, porque o diâmetro dela varia de 10 a 100 milímetros. Ela é grande, comprida, porém microscópica. Uma outra característica, sim, aqui eu já falei, são as estriações transversais. Dentro de cada fibra, eu vou mostrar isso com mais detalhe, tem as miofibrilas proteicas. Essas miofibrilas proteicas que são formadas pelas proteínas da contração. Eu vou mostrar, ó, dentro da célula aí, ó, esses filamentos aqui, ó, são as miofibrilas proteicas. Aqui é uma célula só. Aqui é uma célula só na microscopia eletrônica. Muitos núcleos, uma célula muscular estriada esquelética, ela é um sensício, ela é o resultado da fusão de várias células. Então, cada célula tinha um núcleo, se fundiram, aí então ela tem, se ela tiver 4 núcleos, porque ali é a fusão de 4 células. Se ela tiver 6 núcleos, é porque ali foi a fusão de 6 células. Então, é um sensício, olha que tem 1, 2, 3, talvez 4 aqui, pelo outro lado, da de lá, deve ter mais. São multinucleadas, núcleos alongados e periféricos. Os núcleos estarão sempre na periferia das células. É um tipo de célula que tem uma contração rápida e muito forte. Ele se contrai rápido e muita força. E é comandado o movimento pelo sistema nervoso somático. Uma célula estriada esquelética, pessoal, ela pode se contrair porque eu quero. Assim, fechou a mão, abro a mão, olha aí, é um comando voluntário. Essas células estão me obedecendo. Mas essas mesmas células podem fazer isso de uma forma automática, dependendo da necessidade. Por exemplo, tem uma mesa aqui, e eu posso botar minha mão em cima e tirar. Na hora que eu quero, eu boto em cima, eu tiro, boto em cima e eu tiro. Movimento voluntário. Mas se tiver quente, pegando fogo, e eu não saiba, e eu botar minha mão, eu tiro ela bruscamente. Por os mesmos músculos. Só que aí, no caso de eu tirar bruscamente, não foi porque eu quis. É um movimento involuntário. Aí, ó, eu posso contrair porque eu quero, fazendo os movimentos que eu quero e os movimentos que eu não quero. Olha aí, dentro de cada célula, cada isso aqui, cada varetinha dessa é uma miofibrila proteica. Isso aqui é só uma célula. E dentro tem as miofibrilas. Olha aqui uma célula. Olha os núcleos da célula, sempre periféricos. Lá está outro. E aqui dentro da célula tem essas varetinhas. Cada varetinha dessa é uma miofibrila proteica. É formado de proteína, actina, miosina, fibronectina. Vocês vão ver já aí essas proteínas. Olha aí. Aqui é uma célula. Olha aqui dentro, tem as miofibrilas proteicas. Cada varetinha dessa é uma miofibrila proteica. Olha os núcleos sempre na periferia. Músculo estriado cardíaco é muito semelhante ao músculo esquelético. A diferença, as células também são alongadas, porém as células são ligadas umas às outras. Ó. As células são ligadas umas às outras. Ó, os chamados discos intercalares. Olha aqui na microscopia, você vê muito bem os discos intercalares, que é isso aqui, ó, que liga uma célula à outra. Outra coisa, tem as estrias transversais iguais às esqueléticas.
Tem também as miofibrilas proteicas. Agora, só tem 1 a 2 núcleos e estão colocados centralmente na célula. No esquelético, ela na periferia. No cardíaco, no cardíaco, 1 a 2 núcleos em cada célula e a posição do núcleo sempre central. A músculo estriada, o músculo estriado esquelético, as células estriadas cardíacas, diferem funcionalmente. Elas também têm contração rápida, o coração contrai rápido, o coração também tem força, só que o coração tem um ritmo. Tum, 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 tum. Pode aumentar, tum, 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 mas tem um ritmo. Então, a contração cardíaca é rápida, vigorosa e rítmica, tem um ritmo de contração. O comando é o sistema nervoso autônomo. Nós não temos nenhuma interferência sobre os batimentos cardíacos. Eu não posso mandar meu coração parar de bater. Eu não posso mandar ele bata mais rápido, bata mais devagar. Eu não tenho nenhuma interferência sobre o funcionamento do coração. Então, o coração, a musculatura cardíaca, o comando, o controle é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Aí, ó, o que faz o músculo estriado cardíaco? Os batimentos cardíacos. Vai promover a circulação do sangue. Finalmente, para falar dos tipos de músculo, o músculo liso. As células são alongadas, ó, e em forma de fuso. Células alongadas e fumiformes. Não tem as estriações transversais. Tá? O arranjo das proteínas é diferente, é por isso que não tem as estriações transversais. Só tem um núcleo, são células mononucleares. E a posição do núcleo é central. Um núcleo mononuclear e central. A contração é lenta e é demorada. É contração lenta e demorada. É uma contração lenta e demorada. E o comando também é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Mas eu estou com um sobrinho internado bem aí no São Marcos. Está com endocardite bacteriana, que inclusive essas bactérias destruíram a válvula aórtica, a válvula onde nasce a artéria aórtica. Possivelmente ele vai entrar numa cirurgia de emergência, de urgência, e é uma cirurgia de alto risco. Estou aqui muito tenso, mas vai dar certo. Aí é só para mostrar como é o arranjo das células musculares no músculo liso, totalmente diferente do músculo esquelético. O que o músculo liso faz? Empurra o alimento do tubo digestivo, o tubo digestório, você bota na boca e depois de um tempo ele sai lá no ânus. Quem é que leva? Quem faz esse percurso? Quem é que empurra esse alimento para baixo? É a contração de músculo liso. Quem é que vai regular o fluxo de ar nos pulmões? Musculatura lisa presente nos alvéolos. Que estão nos brônquios e nos bronquíolos. Quem é que vai regular a circulação sanguínea? É músculo liso, na contração das veias, das artérias e dos capilares. Quem é que empurra a urina na hora de urinar, nas vias urinárias? Musculatura lisa. Quem é que vai regular, olha aqui na pupila, olha aqui a pupila, regula a quantidade de luz que vai entrar no olho. Então, tudo isso aí, eu mostrei rapidamente os 3 tipos, o músculo estriado cardíaco, formando o coração, o músculo estriado esquelético, formando aquilo que nós chamamos de carne, e o músculo liso, que são os músculos viscerais, que formam o estômago, o intestino, etc. Então, vamos agora descer detalhes somente sobre o músculo estriado esquelético. Cada músculo é um órgão. Cada músculo, o bíceps aqui, ele é um órgão. Então, eu vou falar agora do músculo como um órgão. Eu digo é uma estrutura, na hora que eu digo individualizada, é para dizer que ele tem identidade, é uma unidade própria. O bíceps é uma coisa, o braquial é outra,
o coracobraquial é outro, o tríceps é outro. Cada músculo é uma estrutura individualizada. Esses músculos estriados esqueléticos quase sempre cruzam as articulações. Olha aqui o bíceps saindo do braço para o antebraço, cruzando aqui o cotovelo. Ó, eles vão cruzar, pode cruzar só uma, mas podem cruzar mais de uma articulação. Os músculos que saem do braço, do antebraço para a mão, cruzam várias articulações. E todo músculo que cruza uma articulação tem ação sobre essa articulação. E na hora que esse músculo se contrai, ele vai conferir movimento àquela articulação que ele cruzou. Eu não sei se vocês, mas quando eu morava no interior, era muito comum as pessoas chamarem o vermelho de encarnado. Olha aquela moça ali que está com vestido encarnado. Por quê? Encarnado quer dizer da cor da carne. E a carne tem uma cor vermelhada. É por isso que tem uma cor avermelhada. Então, eu digo que o músculo tem uma coloração encarnada, vermelhada. Claro, é formado principalmente pelas células musculares, que vão se contrair obedecendo um comando do sistema nervoso. Quando eu falo essa inserção aí, é porque esses músculos chamados esfincterianos, orbiculares e cutâneos, eles não cruzam articulações. Aqui, ó. Os orbiculares aqui, eles se dispõem fazendo órbitas em torno do olho. Aqui, ó. Esses são orbiculares. Aqui na boca também, ó, tem músculos orbiculares. Mas na transição do estômago para o intestino delgado, na parte final do intestino grosso, tem os esfíncteres, lá no ânus, que vai, ó, não cruza osso, não cruza articulação, mas ali é um músculo chamado de esfincteriano, porque forma os esfíncteres. E o que é um esfíncter? É um mecanismo que controla a entrada ou saída do conteúdo dos órgãos cavitários. Para sair do intestino... Oi, por não? Repete, por favor. Ou não? O estômago, por exemplo. O estômago vai se relacionar funcionalmente com o intestino delgado. Então, bem onde termina o estômago e começa o intestino delgado, tem um esfíncter, tem um porteiro que vai regular a saída das substâncias que estão dentro do estômago para o intestino. Ali tem um mecanismo ativo de fechamento e abertura para controlar o fluxo, a saída. Entre o esôfago e o estômago tem outro. Lá no ânus, na hora que você está defecando, tem outro mecanismo, que quando ele abre, sai as fezes, sai o bolo fecal. Então, essas estruturas são chamadas de... Professor, Por não. a epiglote, então, é um esfíncter? Não. A epiglote não é. O funcionamento lá é diferente. A epiglote é um músculo que puxa uma tampinha. A epiglote funciona assim como uma tampazinha, como uma válvula, que fecha e que abre. O esfíncter funciona... Quando você está assim, que você não está em casa, você está na aula e dá vontade de fazer cocô, aí você fica fechando, você fica impedindo das fezes saírem. Né? Entendi. Você fecha ali o mecanismo que abre e que fecha aquela abertura. E os músculos chamados cutâneos, cuidado para não pensar onde é que ele está, o cutâneo. Ele está na pele. Cutâneo quer dizer, porque está na pele, está na cutis. Cutis é derme, está na pele. Do que é composto um músculo? 75% do músculo é água. 20% é de proteína. E os 5% restante, para formar os 100%, é gordura, carboidrato, minerais e fosfatos de alta energia. O que gera o movimento? A energia química, que está em forma de proteína, vai se transformar em energia mecânica.
hidrosina trifosfato é que vai possibilitar contração muscular. Para você saber número de músculos, não tem tanta importância, mas é em volta de 600 músculos que nós temos, músculos estriados esqueléticos que nós temos no nosso organismo, e que representa 45% do nosso peso. Onde é que os músculos estão presos? Onde é que eles estão ligados, amarrados? Tem vários locais. Os músculos estriados esqueléticos, mais de 90% desses músculos estão presos aos ossos. Por isso é que são chamados de estriados esqueléticos. Esses músculos é o que nós chamamos de carne. Vou comer uma carne hoje de porco, vou comer uma carne de boi, de frango. Aquele ali que é o músculo estriado esquelético, porque eles estão presos ao esqueleto. Mas tem músculo estriado esquelético que é preso nas cartilagens. Por exemplo, os músculos da faringe e da laringe, eles estão presos principalmente nas cartilagens. Na epiglote, na cricoide, na tireoide. Né? Professor, nos tendões também? Aonde? Nos tendões. Não. Assim, deixa eu lhe dizer. O músculo se liga ao osso através de um tendão. Tendão é a parte do músculo que serve assim como uma corda, como um cabo que vai fixar o músculo naquele osso. Quando você vai armar uma rede, aí tem uma corda que vai da rede para o armador. Aquela corda ali é que é o tendão. É uma corda que liga o músculo ao osso. Mas, olhe, tem músculo estriado esquelético que liga o músculo ao órgão, ao olho, por exemplo. Tem vários músculos que se fixam diretamente no olho. Tem músculos que se fixam na mucosa de alguns órgãos, como na língua. Tem muitos músculos da língua que se prendem, que se fixam na mucosa da língua. Tem músculos que se fixam na pele, o chamado músculo escutâneo. Quando você fica arrepiado, é o músculo que se contrai e o pelozinho que é deitado, o pelo fica em pé. O pelo fica ereto. Ereção do pelo é quando você fica arrepiado. É porque o músculo, o tendãozinho do músculo, que está na pele, se fixa nos pelos. Tem um tendão que se fixa ao tendão do outro músculo. Tem músculo cujo tendão vai se fixar, vai se fundir com o tendão de outro músculo. Tem músculos que se fixam nas cápsulas das articulações. Por exemplo, tem um músculo chamado de articular do joelho. Ele se fixa na cápsula articular do joelho. E ainda tem músculos que se fixam na fáscia muscular de certas regiões do corpo. Tem o chamado músculo tensor da fáscia lata, é porque ele se fixa nessa fáscia, chamada de fáscia lata. Professor, como é que os músculos estão organizados? Preste atenção. O elemento estrutural, a unidade anatômica de um músculo é uma célula muscular. É o menor elemento de um músculo, órgão, que funciona como um todo. É a célula muscular, também chamada de fibra muscular. O que é que tem dentro dessa célula que ela vai se contrair? Ela tem proteínas. Tem dois grupos diferentes de proteína na célula muscular. Tem as proteínas contráteis, que são as proteínas da contração. Essas mais grossas, eu chamo de miosina. As mais grossas eu chamo de miosina. E essa mais fina, as verdinhas aí, eu chamo de actina. Então, actina e miosina são as proteínas contráteis. Decorem esses nomes, aprendam esses nomes. Actina e miosina são as proteínas contráteis, são as
proteínas da contração. Agora, além dessas proteínas da contração, tem 2 tipos de proteína que elas vão regular a contração do músculo. São chamadas de proteínas reguladoras, que é a troponina e a tropomiosina. Eu vou mostrar na figura seguinte. Então, as células, as fibras ou células musculares, dentro do seu citoplasma, tem as proteínas que vão possibilitar a contração. Acontece que nunca você vai encontrar uma célula só. Você vai encontrar grupo de células. Como vocês estão divididos em grupo aí, à tarde nós vamos se encontrar e cada 5 alunos estão num grupo. Só que aqui um conjunto de fibras musculares, vamos chamar de feixes musculares. Os feixes. Ó. Não, aqui são as proteínas. Aqui é a miosina, né? A miosina. Essa amarelinha é a quitina. E aqui tem a troponina, que é a verde, e essa azul, não, a verdinha é a troponina. E essas que são filamentares são as tropomiosinas. Aqui são as proteínas. Olha aqui, os feixes são um conjunto de fibras. Aqui é uma fibra, ó, mas aqui é um conjunto de fibras. Então, esse conjunto eu chamo de feixes musculares, ou fascículos musculares. Então, o músculo tem vários fascículos ou vários feixes musculares. E o conjunto de todos os feixes ou fascículos é que eu chamo de ventre muscular. O ventre. Você vê aqui o músculo bem bonitinho. Essa parte encarnada é que é o ventre. E o ventre, ó, o ventre é o conjunto das fibras. É a parte que contrai. Qual é a parte do músculo que se contrai? O ventre. De que é formado o ventre? Dos feixes. De que é formado os feixes? Das fibras. Porque vai ter uma parte do músculo, tá bem aqui, ó, ligado nas extremidades do ventre. Isso aqui são os tendões. Isso aqui é para fixar no osso. É para se fixar nas cartilagens. Olha aqui. Olha o ventre aqui como está bonitinho. Essa parte vermelha. E esses cordões aqui é para ligar o músculo nos ossos. É para ligar o músculo nas cartilagens, nas articulações. Olha aqui. Aqui é uma célula. Uma célula. É a fibra. Aqui eu tenho um conjunto de fibras, aqui, um conjunto de fibras que formam um feixe. E aqui eu tenho um conjunto de todos os feixes. Isso aqui é o quê? O ventre. Então, o músculo se organiza em fibra, em feixe e em ventre. Mesma coisa. Botei essa imagem ontem. Olha aqui a fibra. Aqui tem várias fibras. Então, aqui é um feixe. É um feixe. E o conjunto de todos os feixes, isso aqui é o ventre. É o ventre. Aí eu vou ter... Cada célula tem o seu revestimento próprio. Cada célula tem... É como cada aluno que tem a sua bata. Ali eu tenho 100 alunos. Cada aluno tem a sua bata. Então, cada célula tem o seu revestimento, que é chamado de endomísio. Cada fibrazinha desse, ó, cada fibra tem o seu revestimento. Professor, Diga. a actina e a miosina, elas estão dentro do feixe ou entre eles? A actina e a miosina estão dentro da célula, dentro da fibra. E as proteínas reguladoras também? Também. Elas estão lá no citoplasma das células. Viu? Então, o endomísio reverte isoladamente cada célula. Cada célulazinha é separada do outro. Vocês estão ali, 5 elementos no grupo. Cada um tem a sua roupa, cada um tem a sua bata, isolando um dos outros. Agora, eu falei que um conjunto de fibras forma um feixe. Aqui tem um feixe, ó. Aqui tem outro feixe, aqui tem outro feixe. São vários feixes. Aqui um feixe. E essa roupagem aqui, esse envoltório do feixe, eu chamo de perimísio. Ó. O perimísio é aqui. Ó. O perimísio é aqui. Ó.
envolvendo cada feixe, eu tenho um conectivo, um tecido conjuntivo fibroso chamado de perimísio. E envolvendo todos os feixes, ou seja, envolvendo o ventre, ó, eu tenho epimísio, o epimísio, envolvendo todo o ventre. E separando um músculo do outro. É como se fosse assim, eu vou separar essa sala aqui da outra sala. Tem uma separação. Eu chamo de fáscia muscular. É isso aqui, ó. A fáscia muscular separa os músculos entre si. Olha, envolve todo mundo. Então, eu dizia a vocês que o elemento conjuntivo que vai fixar o músculo no esqueleto, numa cartilagem, ele pode se apresentar em forma de tendão ou em forma de aponeurose. Tanto faz ser tendão como aponeurose, é tecido conectivo, é tecido conjuntivo fibroso. Mas quando é em forma de cordão ou de uma fita, eu chamo de tendão. Cordão ou fita, eu chamo de tendão. Quando o conjuntivo de fixação é em forma de cordão ou fita, e ele está fixado num ponto, ó, você vê que ele vem e se fixa bem aqui nesse ponto. O outro vem e se fixa bem aqui nesse ponto. O outro vem aqui embaixo e se fixa bem aqui. Esse se fixa bem aqui. Agora, olha aqui, ó. Olha esse cordão aqui. Não, volta. Esse cordão aqui, se fixando aqui. Isso aqui é um tendão. Aqui, ó, olha esse cordão aqui, se fixando nesse ponto aqui. Isso aqui é um tendão. E quando é que outros tendões aqui, ó, no dorso da mão, esses cordões são tendões dos músculos que movem os dedos. Agora, quando a fixação não é em um ponto, mas é em uma área, olha aqui. Isso aqui é uma fixação em forma de lâmina. Quando o conectivo de fixação é em forma de lâmina ou uma bainha delgada. Olha aqui, ó. Esse músculo aqui é preso, ó, nessa lâmina muito grande. Olha aqui. Isso aqui é uma aponeurose. Você vê que esse músculo se fixa não em um ponto, mas em uma vasta área. Uma área bem grande. Então, isso aí, ó, é uma aponeurose. É só a diferença aí é a forma. Em cordão, fixando num ponto, tendão. Em forma de lâmina e que se fixa numa grande área, aponeurose. Olha aqui. Tudo isso que você vê branco aqui é aponeurose, ó. Isso aqui é aponeurose, ó. Aqui é aponeurose. Tudo isso aqui é uma aponeurose. O músculo vai ter a parte de cima e a parte de baixo. Se fixa em cima e se fixa embaixo. Essa parte, geralmente de cima, quando você contrai, ela fica parada. Aí eu chamo de ponto de apoio. E a parte de baixo é que faz o deslocamento do osso. Eu chamo de ponto de ação. Ó, aqui, ó, preste atenção. Quando eu contraio, aqui em cima vai ficar mais parado e aqui é que vai se mover mais. Então, essa parte de cima, que é menos móvel, é chamada de fixação proximal. Está para cima, superior, proximal. E a de baixo é fixação distal. A fixação proximal é menos móvel e a fixação distal é mais móvel. Os livros preferem chamar a fixação proximal de cabeça ou origem do músculo. E a fixação distal é chamada de cauda ou de inserção daquele músculo. Olha. A origem, lá em cima, ó. A origem, lá em cima, é mais fixo. Lá embaixo é a inserção, é mais móvel. A parte contrátil é a carne, é o ventre, é a parte que se contrai. E aqui os cordões são os dentes. Resumindo, até agora,
Eu digo que o estriado esquelético ele pode ser voluntário e involuntário, o seu movimento. O ato voluntário é um ato consciente, contrai porque eu quero. Mas a ação involuntária é um ato reflexo, é automático. Tudo isso aí é comandado pelo sistema nervoso somático. O estriado cardíaco, não. Ele só se contrai a ação dele é autônoma, é automática. Só é ato reflexo, é o sistema nervoso autônomo. Da mesma forma do músculo liso. A ação é autônoma, o ato é um ato reflexo e é comandado pelo sistema nervoso autônomo. Com as suas divisões simpáticas e parasimpáticas. Deixa. O mecanismo motor. O que é a placa motora? Eu acho que eu já falei para vocês lá na neuro, né? Não precisa repetir agora. Que a placa motora é o contato funcional entre o neurônio e cada célula muscular. E a unidade motora, o conjunto das placas de um mesmo neurônio. Aqui, no caso, eu tenho 3 neurônios, então eu tenho 3 unidades motoras. Unidade motora 1, 2 e 3. Os movimentos dos músculos podem ser um movimento mais delicado, quando eu quero precisão naquele movimento, ou um movimento mais forte, quando eu quero é força. Eu vou chutar uma bola, um pênalti, pancada maluca. Eu vou usar unidade de força, os movimentos fortes. Aqui, ó. No caso aqui, ó, é uma unidade. Por quê? Porque eu tenho só um neurônio e tem várias placas. Cada uma é uma placa. E o conjunto dessas placas é uma unidade motor. A unidade de construção do músculo são as fibras musculares. Tá? Cada fibra é uma unidade de construção e a unidade de ação é a unidade motora. Porque como é que eu digo? Não contrai só uma célula. Vai contrair todas as células daquele mesmo neurônio. E as células do mesmo neurônio é uma unidade motora. Então, tem a unidade de construção, que é cada célula, e a unidade de ação de movimento, que é a unidade. Tipo de contração. Atenção. Só que às vezes os alunos fazem um pouquinho de confusão. Mas vamos ver aqui. Só um minutinho. Tem o trabalho dinâmico e o trabalho estático. Vejam aqui na figura, aqui ao lado, que o meu objetivo é puxar esse peso para cima. Então, esse músculo aqui vai ter que se contrair e vai ter que ter uma força para puxar esse peso para cima. Então, quando eu consigo realizar o meu intento, o trabalho vai ser realizado. Você veja que o músculo vai se contrair e vai diminuir de tamanho. Então, eu digo que aqui houve um trabalho dinâmico. Ó, produziu um movimento de deslocamento desse peso. O peso estava aqui e o peso foi para cá. É um trabalho dinâmico, produziu um movimento. Ó. Esse movimento ele aconteceu, o músculo contraindo. Então, eu digo que produziu um trabalho dinâmico concêntrico, porque houve a diminuição do ventre muscular. O ventre, antes do movimento, era desse tamanho e o ventre reduziu. O ventre pode reduzir até a metade do seu tamanho. É uma contração dinâmica concêntrica, diminuição do ventre. Por que ele é heterométrico? Porque no momento 1 é desse tamanho, no movimento contraído é menor. Mudou o tamanho, medidas diferentes. Agora, a força que eu uso, na hora que eu começo o deslocamento do peso, eu não preciso mais modificar, aumentar aquela força. Eu posso deixar com aquela tonicidade que o movimento vai ser executado. Mas digamos que eu queira partir desse ponto aqui e eu queira botar o peso de volta no lugar. Aí eu digo que é uma contração excêntrica. Olha aqui, concêntrica. Vai haver a diminuição. Mas eu posso ter uma contração dinâmica, ó,
excêntrica. Eu posso partir desse ponto para esse. Gradativamente eu vou desconstruindo esse movimento, mas eu continuo fazendo força. O músculo vai aumentando o seu tamanho para me colocar isso aqui lentamente na sua posição. Aí é uma contração excêntrica. Também é heterométrico e isotônico. Olha aqui. Eu estou aqui, nesse ponto, contraído, e eu vou voltar a botar. Eu faço assim e assim. Assim é a contração concêntrica, assim é a contração excêntrica. E o que é o trabalho estático? Você vê que eu aumentei o peso. Aí eu não vou ter força suficiente para deslocar o peso. Não é que eu não fiz força, não. Eu fiz força, só que eu não. Lá você bota o peso, aí tem uma hora que você não consegue levantar aquela barra, porque o fisioterapeuta lá, o educador físico, botou, não, a barra aqui está pesada demais, eu não consigo levantar esse peso. Mas você fez força. É um trabalho estático. Houve produção de força? Sim. Houve deslocamento? Não. Então, não houve encurtamento. Para ver o encurtamento, eu teria que deslocar o peso. Então, eu digo que é um trabalho estático. Eu não produzi movimento, eu só produzi força. Eu vou botando força, 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 mas eu não consigo. Então, eu só produzi força. É um trabalho estático. É isométrico, porque, embora eu tenha feito muita força, o músculo não diminuiu no seu tamanho. É isométrico. E é heterotônico. Toda hora eu estava aumentando a força, embora eu não conseguisse fazer o deslocamento. Olha, eu botei um peso maior do que a capacidade do músculo. É uma contração isométrica, isométrica. Não mudou o tamanho do músculo. Heterotônico, eu posso ter contraído o máximo de força, mas eu não consegui fazer o movimento. Aqui é a mesma coisa. Não vou, que eu já estou ficando cansado. No sistema de alavancas biológicas, agora que eu vou juntar osso, articulação e músculo. Eu vou juntar osso, articulação e músculo. Eles vão trabalhar juntos. Os três juntos vão compor um sistema de alavancas biológicas. Funcionalmente, eles funcionam juntos. O que é que representa o osso desse sistema de alavanca? A resistência. Ó, o osso é que vai ter que ser vencido. Eu vou ter que, como o músculo está preso ao osso, eu vou contrair para deslocar o osso. Então, eu digo que o osso representa a resistência, mas o osso não se movimenta por ele mesmo. Então, eu digo que o osso é um elemento passivo desse sistema de alavanca biológica do aparelho locomotor. A articulação, que é o encontro dos ossos que participam desse mecanismo, passivo. Ele é o ponto de apoio. Olha aqui o ponto de apoio aqui. É na articulação. É um ponto de apoio. A articulação do outro. Também é passivo. É um ponto fixo aqui. Tá? A resistência é o osso. O ponto de apoio, o ponto fixo, é a articulação. E a força, a potência, é o músculo. É o músculo, é a força. Olha aqui. O músculo é que vai se contrair e vai puxar, tracionar a resistência, que é o osso, graças aqui ao ponto de apoio. Quando o músculo cansa, vocês veem futebol, quase todo dia agora tem futebol. No meu tempo de jovem era só quarta e domingo. Hoje tem jogo todo dia. Né? Mas tem hora que o jogador não consegue, ele cai e fica lá gritando de dor. Ah, o jogador está com cãibra. A cãibra é um espasmo muscular. E o que é esse espasmo? O músculo contrai e não relaxa. Olha aqui. Olha aqui. O músculo está contraído. Ele contrai, ele contraiu, mas ele não relaxa, ele fica travado. Então, a cãibra é o espasmo da musculatura estriada esquelética. Aí você, na fisiologia,
vão saber que é por causa do ácido lático, dos compostos nitrogenados, e que os atletas, para evitar isso aí, comem muito potássio, comem banana, que é rico em potássio. Aí vocês vão ver a fisiologia do espasmo muscular. Só é cãibra no músculo estriado esquelético. Quando esse espasmo é na musculatura cardíaca, aí eu chamo de angina. A angina é um espasmo da musculatura cardíaca. E quando isso é na musculatura lisa, eu chamo de cólica. As mulheres têm as cólicas menstruais, têm as cólicas digestivas. Nós também, os homens, nós temos as cólicas digestivas, né? Aquela cólicazinha que você passa o dia mais no trono, né? Olha aí, você passa o dia doendo lá e vai lá para o trono, com dores terríveis. O ser humano, eu botei só esses 3 aí, mas é provável que você encontre até mais tipo de movimento. Isso aí não tem nesse material que eu dei a vocês, que eu botei isso ontem, estudando à noite. Eu fico estudando e fico encontrando coisas e eu vou enriquecendo a minha aula. Mas os movimentos, tem o movimento amebóide, tem o movimento ciliar e tem o movimento muscular. O que nos interessa aqui é o muscular. Nós estamos aula de sistema muscular. Mas nós temos esses ameboides, temos os macrófagos, leucócitos, eles vão se movimentar, o movimento ameboide, que eles emitem aqueles pseudópodos, né, para envolver, para fagocitar, eles é um tipo de movimento. Nós temos nos nossos leucócitos. O movimento ciliar, nós temos lá nos cílios da traqueia, dos brônquios, lá nos cílios dos ovidutos, da tuba uterina. É um tipo ciliar. Esses palitinhos aqui são cílios. E vocês vão ver lá na frente que quando você fuma, a nicotina tem a capacidade de paralisar esses cílios respiratórios. Então, aquela baba véia fica presa dentro dos seus pulmões e você vai acabar se afogando, morrendo lá mais na frente pela essa baba que o organismo perde a capacidade de expectorar pelo excesso de nicotina. Todo dia, esse fumante, de manhãzinha, quando esses cílios voltam a funcionar, espelha aquela baba velha, aquela tosse velha do fumante. Mas chega um ponto que mata isso aí fica preso dentro. E o movimento muscular é o movimento que acontece nos nossos membros superiores, inferiores, língua, etc, etc. Plexos dos músculos. Nós temos 2 tipos de fáscias. Ó, isso amarelo que você vê, aquela gordurazinha que fica em cima da picanha, abaixo da pele, em cima do músculo, eu chamo de fáscia superficial. Olha aqui nessa outra figura. Esse amarelo tudinho aqui, ó. Eu posso chamar de fáscia superficial, eu posso chamar de tela subcutânea ou hipoderme. Mesma coisa. Essa capazinha aí, ó. E olhe que cada músculo tem o seu envelopezinho. Cada músculo é individualizado. Isso aí é chamado de fáscia profunda ou fáscia muscular. Fáscia profunda ou fáscia muscular. E ainda tem, olha aí, cada músculo tem o seu. Eu botei só num aqui, mas todos eles têm a fáscia muscular. E ainda tem os chamados septos. Olha aqui, nessa figura aqui. Depois eu mostro aqui. Aqui, no braço. Os da frente são flexores e os de trás são extensores. Então, separando grupos musculares nas regiões mais diversas, tem septos, paredes. Então, aqui é um septo. Ó. Tá bem aqui ele aqui, ó. Aqui e aqui. É esse aqui e aqui é esse aqui. Vai separar o compartimento extensor do compartimento flexor. O compartimento extensor do compartimento flexor. Olha aqui como é bonitinho. Aqui é a fáscia superficial. Tela subcutânea. Aqui, olha aqui, cada músculo com sua fáscia profunda ou muscular.
Aqui são os septos. Separa esse grupo aqui desse. Olha aqui um septo. Separando esse grupo aqui desse grupo aqui. Os septos intermusculares. O que é uma bainha fibrosa? Olha, aqui no punho, na munheca, no pulso, vocês verem que os jogadores de tênis, de vôlei, eles botam aqui umas munhequeiras. Munhequeira. Aqui, ó. Mas a natureza já botou, debaixo da pele tem essas munhequeiras. Tem lá entre a perna e o pé, tem lá entre o punho, ali entre o antebraço e a mão. Eles chamam de retináculos, ó. Essa fita aqui. É uma fita assim, como se eu botasse assim. Para que serve, professor? Essas bainhas fibrosas, também chamadas de retináculo. É para manter cada tendãozinho na sua posição. É para não deixar que esses tendões saiam da sua posição. Lá também, ainda no punho, lá no tornozelo, cada tendão desse desliza dentro de um túnel ou bainha sinovial dos tendões. Ó. Bainha sinovial dos tendões. É um túnelzinho fibroso, que os tendões de certos músculos deslizam dentro para facilitar o movimento. Olha aqui, isso aqui é retináculo, aqui é retináculo, e isso aqui é uma bainha sinovial. Você veja que dentro tem um tendão deslizando dentro dessa bainha. Olha aqui, cada tendãozinho tem seu túnel, é a bainha sinovial. Professor, Diga. é nessa bainha sinovial que tem um líquido, é? Tem um líquidozinho sinovial, é por isso que é chamado de bainha sinovial. Ah, bom. Inclusive, aí pode ter até o cisto sinovial. É nessas bainhas sinoviais. Ah, aqueles bichos aí gelecosos, né? Ah, sim. Outra coisa, em certos locais, por exemplo, no ombro, aqui é o ombro, entre o osso e o músculo, tem assim uma bolsazinha cheia de líquido também sinovial. Né? Essas bolsas, em latim, se chama de bursa. Bursa é bolsa em latim. Como isso, excepcionalmente, pode inflamar, e o sufixo de inflamação é it, e o nome é bursa, fica bursite. Você tem bursite no ombro, tem bursite aqui na coxa, bursite trocantérico, porque perto desse trocante é maior, tem bursite lá no cotovelo. Então, é a inflamação dessas bolsas, uma pequena bolsa cheia de líquido sinovial, que serve de amortecedor para diminuir o atrito entre o osso e a massa. Como é que eu posso classificar esses músculos, professor? Eu posso classificar, eu posso dar nome aos músculos de acordo com o que ele faz. Por exemplo, se o músculo faz a flexão, eu digo que é um músculo flexor. Se ele faz a extensão, ele é um extensor. Então, eu posso dar nome ao músculo de acordo com a ação que ele vai executar. Tá? E aqui tem os vários tipos que, na prática, vocês vão fazer essa prática e vão ver lá. Mas eu posso também dar o nome contra a forma. Por exemplo, o que é um músculo deltoide? Você sabe o que é a forma delta? Triângulo. Um triângulo. Então, aqui no ombro, esse músculo aqui do ombro, onde você aplica injeção, tem a forma de um triângulo. Então, ele é chamado de músculo deltoide. Se ele tem a forma trapezoidal, ele é trapézio. Se ele tem a forma de uma serra, os dentes de uma serra, ele é serrátil. Tem a forma romboédrica, ele é rombóide, orbicular, pectine, forma de um pente, piriforme, forma de pera, platíssima, lâmina, quadrado, grácil. Então, aí, eu posso ter tudo isso. Eu posso classificar o músculo assim. Se ele é eu tenho um movimento e o músculo, que é o principal daquele movimento, eu digo que ele é o agonista, o protagonista. É o principal músculo da ação que eu quero. Por exemplo, eu quero fletir o cotovelo. Então, o principal músculo, qual é? O bíceps e o braquial. Eles são os agonistas da flexão do cotovelo. Não, mas eu quero fazer a extensão. Então, o extensor é o protagonista da extensão. Mas se eu quero fazer... Todo músculo agonista tem um antagonista.
que é o capaz de fazer o contrário do que eu quero fazer. Por exemplo, aqui eu tenho o bíceps e o tríceps. Quando eu quero contrair o bíceps, ele é o agonista. E quem é o que pode fazer o contrário? É o tríceps, então ele é o antagonista. Mas se eu quero fazer a extensão, aí o tríceps passa a ser o agonista e o bíceps o antagonista. Entendeu? Então, na flexão, o bíceps está contraído, que é o agonista, e o tríceps está relaxado, que é o antagonista. Mas se eu quero fazer a extensão, aí o tríceps passa a estar contraído e o bíceps relaxado passa a ser o antagonista. Mesma coisa. O que é o sinergista e o que é o fixador? Presta atenção. Eu vou voltar aqui. Olha aqui para minha mão. Aqui, os músculos que saem do antebraço, aí passa no punho, passa na palma da mão e vão até as falanges. E eu dizia que o músculo que cruza uma articulação tem ação sobre ela. Então, se eu vou contrair os flexores dos dedos. Então, eu podia esperar que toda vez fosse assim. Olha aí. Porque aí ele contraiu a musculatura e mexeu em todas. Mas não é assim que acontece. Eu posso fixar uma articulação para que o movimento só ocorra onde eu quero. Por exemplo, eu quero contrair só as últimas falanges. Olha aí. Eu eliminei movimento em várias articulações e eu contraí só as últimas falanges. Então, os músculos que fixam as articulações intermediárias para possibilitar a ação só onde eu quero, eu digo que esses músculos são sinergistas. Ele vai estabilizar as articulações interpostas. E quando ele quer um fixador? Por exemplo, na articulação do punho, eu posso fazer flexão e extensão, mas eu posso fazer abdução e adução. Mas eu quero fazer só flexão e extensão. Eu quero fixar o outro eixo. Aí tem os músculos fixadores. Se lá eu tenho dois eixos, é biaxial. Eu posso fixar um eixo e liberar só o outro. Então, esses músculos que fixam os eixos e liberam o outro são chamados de músculos fixadores. Ok? É o que eu acabei de dizer. Vai, professor. Bom, vamos lá. O que é uma hipertrofia muscular? Está aqui um músculo ativo, normal, e aqui está inativo. Aí, se eu fizer educação física, se eu tiver uma boa alimentação, exercitar, ele aumenta. Professor, esse músculo aqui, ele aumentou foi o número de células na hipertrofia? Não. Se eu tenho 100 células aqui no deltoide e eu faço exercício e ele aumenta a massa, não aumentou o número de células. Aumentou foi o conteúdo dentro das células. Aumentou foi a quantidade de proteína contrátil. Então, na hipertrofia, aumenta é a massa. Aí aumenta até o tamanho da célula. Mas aumentou principalmente o volume pelo aumento do conteúdo intracelular. Não aumentou o número de células. Quando diminui o conteúdo, eu não movimento, não tenho uma boa alimentação, diminui. Mas não diminuiu o número de células. Continua o mesmo número de células. O que vai diminuir é o conteúdo celular. Aí eu chamo de atrofia. Agora, se fosse hiperplasia, aí sim, aumentaria o número de células. Tá? Hiperplasia, em alguns animais acontece. Eles dizem que na espécie humana, eu estou esquecido qual é o músculo que, em condições especiais, poderia ter hiperplasia. Porque aí, está aqui, ocorre no músculo liso. No músculo liso, dependendo da estimulação, pode haver o aumento do número de células. Aí é a hiperplasia muscular. Olha aí, aqui é uma atrofia. A musculatura está totalmente diminuída, mas não diminuiu o número de células.
diminuiu foi o conteúdo de cada célula. Aqui, claro que isso não pode acontecer, mas ele está mostrando aqui uma hipertrofia, aumentou o conteúdo e aqui diminuiu o conteúdo do mesmo número de células. Aí é a mesma coisa, você está vendo a pessoa extremamente magra, aqui o que ele não está se alimentando, então o número de células continua, né? Mas aí o que está diminuindo é o conteúdo celular. Aí faz parte da aula prática, onde vocês vão saber por que o músculo é chamado de longo, de alongado, de curto, tá? É de acordo com a forma, de acordo com a forma. Olha, fusiforme, cônico ou piriforme, né? Em forma de um cone, piriforme. É alongado, que o músculo é o esternioide. Só um minutinho, pessoal. Ah, meu amigo, me espere. Já está no cantinho do poeta? Poetando? Eu estou aqui dando aula para medicina, já eu te ligo. Tchau. Aí vocês vão ver na aula quando é que é um largo, tem um largo triangular, o trapézio, tem a forma de um triângulo, romboidal, tem a forma romboidal de um romboide, quadrangular, o glúteo tem uma forma mais ou menos quadrada. Aí vocês vão ver circulares, ó, os orbiculares da boca, orbicular do olho, ou esficteriano lá do ânus, ó. Olha aí como ele fecha e abre aqui o ânus, tá? Olha aí os orbiculares do ânus, toca para frente. Contra a direção, paralelo, as fibrazinhas uma ao lado da outra, peniforme, parece a pena de uma galinha, ó, de uma ave. Tem os penados, semipenados, multipenados, são chamados músculos peniformes. Os transversos, tá? Os transversos, a orientação transversa das fibras, tá? Quanto ao número de cabeças, ó, tem uma cabeça aqui e uma cabeça aqui, um uníceps. Uni quer dizer uma, seps, cabeça. Bíceps tem duas cabeças, olha, tem duas cabeças aqui, ó. Tríceps tem 3 cabeças, 1, 2, 3 cabeças. Quadríceps tem 4 cabeças. Unicaudado tem uma cauda lá, uma cauda de inserção. Bicaudado, ó, tem uma cauda aqui, tem outra cauda aqui, bicaudado. Policaudado, vários tendões de cauda. Aí, unigástrico, gástrico é barriga, ó. Só tem uma barriga aqui. Unigástrico, mas tem músculo que tem 2 barrigas, uma barriga, duas barrigas, é o digástrico. Poligástrico aqui, ó, aqui no abdômen, o reto do abdômen, tem várias barrigazinhas aqui. E aí a minha querida terra do Rio Maratauã ali, a Ilha dos Amores, frequentei muito. Se eu pegar os barquinhos aqui, ia dar voltinha com a namorada, ó, passava lá pela zona oculta, aí só Deus sabe o que acontecia ali de trás. E aqui é a Praça da Matriz, bem aqui era a minha casa, mas infelizmente tivemos que vender porque era herança e alguns dos herdeiros não queria que vendesse para pegar o dinheiro. Chorei demais. Hoje eu fico hospedado bem aqui nessa casa, bem aqui, ó, que era a casa do médico, meu tio Tizelagem. Amanhã mesmo eu vou dormir lá, porque eu vou a um evento na Academia de Letras que vai acontecer aqui. Bem aqui dentro é um auditório, tem umas palestras e depois tem uma exposição numa praça para cá. E aí, adoro a beira desse rio, que esse rio aí é esse rio aqui. E é bem aqui, tem uma avenida, e às vezes tem um barzinho lá, e eu vou fim de tarde para ver a beleza disso aí. Ok? Espero que tenham gostado, espero ter cumprido a tarefa que a professora Samila me pediu. Essa professora Samila não está bem de saúde, o menino dela não está bem de saúde, eles vêm, inclusive, para cá, passar o fim de semana aqui. Ela parece que vai ter que fazer uma viagem hoje pela universidade, para a cidade de Valença. Está muito atarefado. Um abraço, um beijo no coração de vocês. E aí se encontra de tarde. Bom dia, né? Olha, isso. Se tiver espaço livre,
a Lorena me informa, eu vou de 2 às 4. Não, professor, não tem horário livre, não. Então, eu vou lá no horário de 4 às 6, tá bom? Todo mundo junto, todo mundo. Tchau, um abraço. Tchau, valeu. Valeu, professor.